Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, nesta terça-feira, dia 10 de maio, com o Padre Rafael Andreatta, diretor espiritual da Comunidade Católica Obra de Amor. Iniciemos a nossa meditação diária da Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar o Evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 10, versículos do 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Esta é a palavra para a nossa meditação de hoje. Lembremos-nos que estamos vivendo a quarta semana da Páscoa. E esta semana, propriamente o domingo que abriu esta semana, é sempre dedicado a textos do Evangelho do capítulo 10 de São João, que é o capítulo onde Jesus se revela e se define como o bom pastor, aquele que tem um rebanho, como nós iniciamos a meditação de hoje, tirada de um salmo da Bíblia. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, nós somos estas ovelhas. As ovelhas que têm o Cristo como pastor. E não um pastor qualquer. Como ele próprio diz em outro versículo deste capítulo, o bom pastor. Aquele que é capaz de dar a vida por suas ovelhas. Diferente dos ladrões, assaltantes, mercenários, que não estão lá para dar a vida pelas ovelhas. E para perceber a grande riqueza que Jesus revela para nós, pela sua vida, pelo seu ministério, é necessário fazer parte deste redil, lugar onde as ovelhas se encontram. Porque se estivermos fora do redil, porque se não passarmos pela porta das ovelhas, que é o próprio Jesus, ficaremos sem fazer a experiência da presença de Deus, de Jesus Salvador em nosso meio. Porque hoje nós ouvimos no Evangelho que alguns judeus estavam em volta de Jesus ali no templo, no pórtico, e perguntaram: olha, nós queremos saber abertamente uma resposta sua. Nós queremos ouvir essa resposta sua. Você é ou não o Messias? E Jesus evita de responder simplesmente um sim ou um não. Aponta para as obras. Diz Jesus: olha, eu já falei para vocês. Se não falei abertamente, falei por meio das obras. Mas aí Jesus diz: sabe por que vocês têm dúvida? Sabe por que vocês ainda não sabem se eu sou ou não o Messias? Porque vocês não fazem parte das minhas ovelhas. Somente as ovelhas do Senhor, somente quem de fato assume que faz parte, que é povo e rebanho do Senhor, este é capaz de fazer esta experiência, de saber que Jesus é sim o Messias.
Jesus explica por que eles ainda estão em dúvida. Não adiantava para eles apenas ouvir um sim ou um não da boca de Jesus, mesmo que fosse o sim revelador de que ele é o Messias. Eles não poderiam fazer a experiência, porque não estariam neste redil, não estavam dentro do redil, não faziam parte das ovelhas do bom pastor que é Jesus. É muito parecido com a experiência de Tomé na ressurreição de Jesus. Não acreditou porque não estava junto com o grupo. Não acreditou porque não fazia comunhão. Não acreditou porque estava fora. Da primeira vez isso aconteceu com Tomé. Depois, quando da segunda vez ele estava dentro do redil das ovelhas, dos apóstolos, aí ele pôde fazer a experiência e exclamar: meu Senhor e meu Deus. É muito parecido aquilo que Jesus hoje coloca no Evangelho. Quem não faz parte do seu rebanho, não faz a sua experiência de vida e de amor. Porque quem faz parte do rebanho do Senhor, quem está dentro do redil do Senhor, diz Jesus: as ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me conhecem e elas me seguem. O Pai é que deu estas ovelhas a Jesus. Como propriamente muitas vezes no Evangelho de João nós escutamos esta palavra de Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrai. As ovelhas, elas têm um ouvido muito bom para reconhecer a voz do pastor. Nós precisamos ter este ouvido muito atento para ouvir os ensinamentos do nosso bom pastor, que é Jesus Cristo, e assim trilhar os seus caminhos. Ele que se definiu como o porta das ovelhas também, abre a porta para nós, nos mostra o caminho que nos leva às verdes pastagens, um caminho para a vida. Então, tenhamos esta consciência de que somos o povo e o rebanho do Senhor, as ovelhas que escutam a sua voz. Peçamos ao Senhor esta graça de permanecer no seu chamado, na sua vida, fazendo parte deste rebanho, desprezando as outras vozes que não nos levam às verdadeiras pastagens, ao verdadeiro repouso, mas ouvindo a voz que vem do Senhor, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos envia. Somos o povo e o rebanho do Senhor. E Deus, pastor universal, te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique conosco, nos ajude também a evangelizar, compartilhando este vídeo, se inscrevendo no canal se não é inscrito, porque todos os dias nós temos com os membros da comunidade aqui pelo canal esta reflexão diária da palavra de Deus, da palavra do nosso bom pastor.